Uma dessa, olha, Maria Galdino, ela tá bem cara, essa planta, ela é bem cara, né? É uma média mais ou menos de 350 para cima, dependendo do número de mudas que ela tem, tá? É uma espécie FAO, né? Mas é uma espécie bem mais cara. É nessa faixa de 350 para cima. Esse vaso ainda não é tão cheio. Tem um outro vaso que está muito cheio, bem cheio mesmo. Acho que eu tenho 3 vasos desse, mas o outro tá mais cheio e tem um outro que ela tá reta, sabe? Ela veio para cima, ela não caiu. Então ela é nessa faixa de 300, 350 para cima. Tem algumas pessoas vendendo numa faixa de 600, 700, 800 reais, mais ou menos. Mas é linda, vale a pena. Vale. Bom, pessoal, já que eu falei um pouco de sol, eu queria falar para vocês o seguinte, ó, tem algumas coisas que com Phalaenopsis a gente não pode fazer. Uma delas é, assim, curiosidades, né? Cuidados que a gente tem que ter com Phalaenopsis. Tem que ter muito cuidado. Então, um deles é o seguinte. Muitas pessoas gostam de ter Phalaenopsis ou qualquer outro tipo de orquídea, mas hoje a gente está falando especificamente das FAOs, e coloca embaixo da FAO, coloca o bendito do pratinho. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente não pode, é o pratinho. Se você quer colocar pratinho, o que você vai fazer? Você vai regar a FAO, deixar a água escorrer bastante, escorre bem, não deixa nada, e aí você vai colocar em cima do seu móvel, aí você pode pôr um pratinho. Mas primeiro deixa escorrer muito, muito, muito. Por quê? Olha só, muitas FAOs a gente... Estou tão pequenininha ali, não estou conseguindo ver as perguntas. Eu já respondo todas as perguntas, só um minutinho. Algumas FAOs, elas estão nesse substrato. Ó, esse substrato aqui, pegando essa, que essa é a mais comum, né, que a gente tem. Então, olha, esse substrato é chip de coco. Então, o chip de coco, junto com pinos e junto com carvão, essa está plantada assim, essa aqui. Quando a gente molha, demora mais ou menos uns 10 dias para secar. Ela demora mesmo para secar. Outras estão plantadas só no esfagno. Quando ela está plantada só no esfagno, ela também demora para secar. Aparentemente, em cima está seco, mas dentro está molhado, tá? Dentro está molhado. O que nós temos que fazer, então? Usa lá o espetinho de churrasco, coloca dentro da sua planta. Parece que a gente vai perder tempo com isso? Não vai, a gente vai ganhar. Porque se ela estiver molhada, a gente não precisa de maneira nenhuma molhar de novo. Ela não vai apodrecer as raízes, certo? Ela não vai apodrecer as raízes. Mas se ele estiver seco, aí sim, aí eu preciso regar, certo, gente? Vamos utilizar ou o espetinho de churrasco, ou então o dedo mesmo. Lá no meio sempre está molhado. A Phalaenopsis demora para secar por conta do substrato utilizado. Você vai chegar na sua casa, Phalaenopsis, aí você, mas já vou tirar, eu vou replantar. Bom, ótimo, vai replantar? Tranquilo. Se ela tiver com flor, espera um pouquinho para depois replantar. Se ela tiver ela é muito, muito sensível. Como ela é muito sensível, o que nós precisamos? Ai, que bom, obrigada. Como ela é muito sensível, a gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora do replante, se ela estiver com flor. Muita gente, eu vejo na internet, muita gente replantando com flor. Não tem problema nenhum, gente, mas aquela pessoa que está replantando é uma pessoa que tem experiência. Então ela não vai mexer muito nas raízes. Ela vai tirar de um vaso
colocar no outro, ela não vai mexer muito nas raízes. Se eu for replantar com flor, o que eu vou fazer? Eu vou limpar, tirar esse substrato com muito cuidado e não vou mexer nas raízes, né? Agora, se eu não tenho muita experiência, o que eu vou fazer? Eu já vou tirar o substrato, jogo fora o substrato, já limpo as raízes, lavo. Muita gente faz isso. Lava as raízes e tal, e replanta. O que acontece com as flores? As flores vão murchar. Tá. Tá bom. Aí, as plantas, as flores, eu falei com o Ica e me enrolei. As flores, elas vão murchar, porque eu mexi demais nas raízes. Então, o que eu preciso fazer? Se for replantar com flor, eu vou replantar com muito, muito cuidado, sem mexer nas raízes, certo? Muito delicada, elas são delicadas assim. Mas o que a gente orienta? Sempre replante sem flores. O melhor é replantar sem flores, certo? Outra coisa também, algumas pessoas me perguntaram esses dias: Miriam, e as hastes, corto ou não corto? É uma pergunta tradicional. Corto ou não corto essas hastes? O que eu vou dizer para vocês o seguinte: tem 3 formas. Pessoas que gostam de cortar a haste. Então, cortar a haste, corta a haste aqui 2 centímetros, ó, da raiz para cima, 2 centímetros. Algumas pessoas fazem isso e é tranquilo, porque ela não fica gastando energia com a haste, certo? Com a haste. Uma forma de você cortar essa haste. 2 centímetros e corta. Outras pessoas indicam o seguinte: você conta 1, 2 e corta, tá? 1, 2 e corta. É a segunda forma que você, com conta 2 anelzinhos desse, vamos dizer assim, né? E aí você corta. Algumas pessoas indicam que você tem que cortar. Você tem que contar 1 anelzinho, 2 anelzinho, 3 e corta, tá? E a quarta forma com a haste que você pode fazer é o seguinte: a haste não precisa ser cortada, a não ser que ela comece a secar. Se ela começa a secar, você corta aonde ela está secando, sempre com passo a canelinha, né? Você corta onde ela está secando e deixa, simplesmente isso, tá? Algumas pessoas não cortam de maneira nenhuma. Não tem problema também, mas pode enfraquecer a planta, tá? Se você perceber que ela já não tá mais com uma folha assim durinha, que a folha tá ficando mole e tal, o que você vai fazer? Você vai simplesmente cortar essa haste, porque ela tá gastando muita energia, tá? Então são 5 formas, olha. 5 formas para a haste, que é: corto 2 dedos acima daqui do entrocamento da raiz, tá? Aqui do final, corto 2 dedos para cima. Cortou a haste, tranquilo. Posso fazer o seguinte: conta 1 anelzinho, a gente chama de gema, na verdade, da Phalaenopsis, né? Corta 1, 2, corto. Passo canela, corto aqui. Algumas pessoas contam 3. 1, 2, 3 e corta, tá? Outras pessoas cortam se tiver seca, porque às vezes ela vai secando e fica seca mais ou menos até o 3º nó, mais ou menos isso. Aí você corta a parte seca, só corta a parte seca e pronto. E outras pessoas não gostam de cortar, deixa ela inteirinha sem cortar. Se ela não secar, não tem problema nenhum, vai deixando. Só que, se você perceber, as folhas estão ficando finas, estão ficando moleguentas, o que você vai fazer? Você vai cortar. Conta 2, corta aqui. Corta,
porque ela está passando toda a energia para a haste, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece também? A Phalaenópolis, ela sai muitos cakes. Acho que eu não tenho nenhuma com cake aqui. Acho que eu não tenho mesmo. Aí, ela sai muitos cakes. Aqui, olha. Deixa eu ver se... sai pra cá, sai pra lá, mas sai muito cake. Saindo... O que é o cake, gente? Sai brotinho na haste, outros brotinhos na haste. Então, as pessoas não gostam de cortar por conta disso, porque sai brotinho na haste, tá? Mas o que pode acontecer? Se ela tiver enfraquecida, se ela estiver enfraquecendo, os brotinhos, porque ela vai mandar energia igual a mãe, né, gente? Você não fica sem comer para dar comida pro seu filho? É assim. A mesma coisa que a Phalaenópolis. Ela vai dando energia, e aí ela acaba morrendo às vezes. Às vezes aqui aquele broto tá bonito, mas você percebe que ela vai secando e morre, né? É isso que pode acontecer, porque ela vai gastando muita energia. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não vou cortar, ela tem uma flor lá na pontinha. Gente, essa flor da pontinha é a flor que ela tá pedindo socorro. Gente, olha aqui, me socorre, né? Eu só tenho uma florzinha. E aí a raiz vai dando energia para ela, e aqui vai amolecendo, vai ficando feia, vai ficando mole, fina, tá? Então é isso que a gente tem que ver. Esse cuidado que a gente tem que ter. Não é porque vai cortar a haste que ela vai morrer. Ela não vai morrer. Ela vai morrer se ela gastar toda a energia com a haste. Tá bom? Tá travando, Maria do Wagner? Oh, meu Deus. Ai, não deixa travar, não. Oi, Gleonice. Então, com a Phalaenópolis acontece isso. Outra coisa também que acontece com a Phalaenópolis é o seguinte. Muita gente gosta de cortar raiz de Phalaenópolis. Por que cortar raiz de Phalaenópolis eu não sei. Mas deixa eu dizer o seguinte. Olha, quando ela chega dos orquidádeos, ela chega com a raiz todinha para dentro do vaso. Eles enfiam essa raiz aqui dentro do vaso, tá? Quando ela vem dos produtores, na verdade. Ó, vem aqui, tá vendo a raiz? Tá todinha aqui. O que acontece com as Phalaenópolis? Elas gostam de ter raízes aéreas. Elas gostam que as raízes fiquem para fora. E as raízes ficando para fora é mais ou menos como essa aqui que eu vou mostrar para vocês de novo. Algumas raízes ficam para dentro e outras raízes ficam para fora. Essas raízes que estão para fora, a gente não precisa cortar de maneira nenhuma. Elas são raízes aéreas mesmo, elas são assim. As Phalaenópolis adoram que as raízes ficam para fora. Raiz para fora, o que acontece com a raiz para fora? Elas vão pegando nutriente do ar, né? As raízes que estão para fora vão pegando nutriente do ar, tá? E tem aquelas raízes que já são para baixo mesmo, que são as raízes que vão ficar dentro da Phalaenópolis, tá? Dentro do vaso. Então, algumas dentro do vaso, outras para fora do vaso. Essa aqui, na verdade, ó, eles colocaram toda a raiz para dentro, mas se você for ver, elas já estão saindo. Elas já vão sair daqui a pouquinho, elas não estão mais dentro do vaso, já estão fora do vaso, tá? Então, são algumas dicas aí para vocês com a Phalaenópolis. Outra coisa também, não vamos esquecer. Na hora de regar, se a água parar aqui nesse miolo, o que a gente consegue fazer? Parou, viu que parou a água? Pega lá um guardanapinho de papel, um cotonete, alguma coisa e dá uma secadinha aqui. Só dá uma secadinha, pronto, não tem problema, ela não vai apodrecer se você tirar a água daqui. Se você não tirar a água desse miolinho, você pode perder a Phalaenópolis por conta disso, tá? Porque a água vai ficando aqui e ela vai juntando, tipo de um suco aqui, ela vai ficando aqui e ela vai pretejar aqui do lado e logo ela sai essa parte inteirinha. O interessante seria se a gente conseguisse molhar só as raízes, só essa parte do substrato.
Isso seria o melhor. Adubação. A gente aduba a Phalaenopsis inteira. A gente aduba a raiz, a gente aduba as folhas, a gente aduba caule, só não aduba flores e não aduba os botões, tá? Quando você for passar o seu adubo foliar. Então, não adube os botões e não adubem as flores, tá bom? Um outro ponto, acho que eu já falei uns 6, 7 pontos aí pra vocês. Um outro ponto super importante. Se você molhar as flores com água comum, que é essa água nossa do cloro, como tem clorada, né? Nossa água do cloro, que tem cloro e tal, e deixar molhada. Aí eu falo assim, não, eu vou pegar essa planta e vou deixar para enfeitar a minha sala. Levo lá pra sala, ela vai ficar linda na sala, na copa, vai enfeitar a minha casa até. Só que ela estava com as flores molhadas. Aí você olha para ela daqui uns 4 dias, mais ou menos, você diz assim, nossa, tá cheia de pontinhas pretas, o que será que é isso? Tudo cheio de pontinha preta. Sabe o que é isso? É assim, ela veio do frescor lá de fora, tava toda molhada, toda linda e tal. Aí eu coloquei na sala, abafou. A hora que abafa, forma umas pontinhas todinha preta. Sabe o que é isso? Mofo. E o mofo a gente chama de botrix, né? Que a gente chama, que é um tipo de um fungo que dá. Fica todinho preto, pretinho, pretinho, pretinho. A gente não entra no supermercado de vez em quando para comprar lá uma orquídea ou outra. A gente olha para a orquídea, principalmente as brancas, amarelas, assim. A gente vê todas as pontinhas, tudinho preto, 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 preto. O que é aquilo? É mofo. É igual quando a gente coloca alguma coisa na geladeira e mofa. Ela tava no frescor, de repente saiu dali, foi para algum lugar mais abafado. Abafou, ela dá esse tipo de botrix, tá bom? Dá mofo. E aí esse mofo pega toda a flor, todinha a flor. Pode ser ela branca, pode ser ela colorida e tal. A branca a gente vê com mais rapidez. Se você chegar no supermercado, se você chegar num lugar e você for comprar uma planta dessa com as manchinhas preta, não compre, gente, porque pode passar para suas outras plantas. Então, se você comprar, você compra e deixa do lado, ali, até você cortar. Ou corta rapidinho aquelas folhas, aquelas flores, porque ela vai dar flores novamente, tá bom? Tá, já vou responder essa da Cíntia. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ter cuidado na hora de molhar. Aí você vai me dizer assim, Miriam, mas chove? Não tem problema nenhum, a chuva não vai causar isso. A água de poço não vai causar isso. A água mesmo a água clorada não vai causar isso. Mas, se ela pegar um quente de repente, assim, né? Você tira de um lugar e vai para o outro, vai causar sim, se ela tiver um abafado. Vamos dizer, eu tenho vamos pensar que temos um orquidário coberto, todinho coberto. Ele ficou no sol o dia inteirinho, mas inteirinho, pegou sol no orquidário inteiro, maravilhoso, sol, mas ele tem o plástico em cima, porque ele está coberto. Então ele é muito quente, ele pegou todo o sol do dia todo. Quando chega mais ou menos umas 5 da tarde, eu falo, bom, é a hora que eu preciso regar as minhas plantas. E eu vou regar. Rego todas as minhas plantas lindas e maravilhosas. Aí passa um dia, mais ou menos, ou 2 dias, eu falo assim, gente, mas essa planta não estava com essa mancha preta. Será que isso é fungo? Será que isso aqui, o que pode acontecer com essa mancha preta? Não é, gente. Não é fungo. Sabe o que é? É porque ela estava quente demais e aí a água fria bateu. Acontece isso de dar as manchinhas pretas, né? Às vezes não é nem manchinha. Quando dá numa folha de macatré é um preto mesmo, né? É uma mancha preta mesmo, tá?
ela estava quente, bateu a água e aí ficou escura aquela mancha, né? Deu aquela mancha escura. Então, essas coisas, elas acontecem e a gente não é erro nosso, de maneira nenhuma, né? Aquele momento era o momento de molhar, só que estava abafado demais. Então, o que a gente precisa? Quem tem orquidário fechado, quem tem orquidário já com plástico e tudo mais, precisa, antes de molhar, dar para esse orquidário ventilação. Então, a gente deixa aqui, pelo menos a gente faz isso, né? Levanta todo o sombrite, deixa o sombrite o dia inteiro, o orquidário com o sombrite levantado, né? Aí a gente molha com o sombrite levantado e tal. E no final, lá mais ou menos umas 6h30, 7 horas, depois da rega, é que a gente baixa o sombrite, tá bom? Aí às vezes acontece, a gente vê na folha ali, a folha meio moleguenta e tal, mas tá doente. Não, não tá doente, foi a água que bateu. Ou às vezes a água quente também, né, que bateu ali.